esses ciclos de debates, a gente acredita que são importantes para a gente discutir diversos temas, né, e poder fazer ter uma visão mais ampla de como é que estão as questões na área rural. Tá, então, mais uma vez, agradeço o convite. Está aqui meu nome, é Sérgio Augusto Letícia Garcia. Eu sou auditor fiscal aqui no Rio Grande do Sul, né? Trabalho basicamente há quase 20 anos na área rural, né? Não participei da primeira revisão da NR31, mas participei dessa última, né? Dessa última revisão que aconteceu ao longo de 2020. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre, rapidamente, alguma informação básica para vocês. Tá? Então, o coronavírus é uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais. Então, tem tudo a ver com a área rural. Né? Então, a maioria desses vírus, né, da família do coronas, eles têm origem, né, em animais, incluindo camelos, gados, né, gato, morcegos, que causam infecções respiratórias. Tá? Então, em dezembro de... Como é que eu tiro aqui para me liberar? Mais aqui em cima fica melhor. Em dezembro de 2019, né, ele foi descoberto esse novo coronavírus, né, que a gente chama de SARS, né, SARS-CoV-2. Tá? E que a gente fala que o Covid, na verdade, é doença. Só curiosidade, né, a gente teve o SARS, né, Covid-1, que foi, né, em 2002, também na China, com outra espécie de morcego. Tá? Opa! Esse aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, já falei, né, que a gente teve outra pandemia. Tá? O problema do Covid, né, o do SARS, como é chamado, SARS-CoV-2, né, é uma pandemia por ter se espalhado, né, além do seu lugar de origem. Né? O primeiro SARS que a gente teve foi considerado uma endemia, né? Como a gente tem a questão, por exemplo, da dengue e assim por diante. Tá? No caso do Covid, é uma pandemia, porque ele, né, se espalhou, né, do seu lugar de origem, né, segundo o OMS, inclusive, né, mais de 2 continentes. Ou seja, hoje em dia, né, o Covid-19, o 19 vem do ano, né, que ele foi descoberto, foi ano passado, tá? Por isso que é Covid-19, ele, né, já se espalhou por todos os continentes. Tá? Então, Covid, né, quer dizer doença do coronavírus, tá? E o termo se refere ao quadro de infecção viral, uma doença provocada pelo SARS-CoV-2. E aqui a grande questão da maioria dos vírus, né, desses vírus, né? A maioria desses vírus, né, que a gente pega, né, ou seja, que o ser humano, né, pega dos animais, eles se traduzem, né, em um pequeno resfriado. Né? A questão do Covid-19 é a questão da sua gravidade. Né? Tá? Só para ter uma ideia, né, o SARS em 2002 provocou em torno de 2.000 mortes. A gente está em torno aí de, só no Brasil, 146 mil mortes. Tá? E aqui é importante, né, a gente que trabalha na área rural, né, tá? Então, o relatório publicado em 2006 pelas Nações Unidas, tá, já apontava o surgimento de uma nova doença respiratória a cada 4 meses. Tá? E o documento indicava que 75% dessas doenças são zoonoses, ou seja, patologias ou doenças transmitidas entre animais e humanos. Então, 75% das doenças respiratórias, né, são transmitidas, né, através de vírus que sofrem algum... E aí a grande questão, né, como esses vírus acabam, né, contaminando, né, atacando o ser humano, tá? Mas 75% são zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. Felizmente, a maioria não tem alta letalidade, né, nem grande poder de contágio, ao contrário do Covid-19. Alguns sintomas, viu, que eu tinha pedido para comentar, né? Então, tosse, febre, né? São sintomas normais de gripe, né? E aí é um dos grandes problemas, né? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda do olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaços, diminuição do apetite, falta de ar. Né? O sintoma um pouquinho diferenciado, né, que a gente tem hoje, né, em relação às demais doenças respiratórias, é falta de ar, né, que normalmente acontece em casos mais graves. Tá.
como é que acontece a transmissão, e aqui já começa, importante a gente, né, se alertar, ficar alertado. A transmissão acontece de uma pessoa contaminada para outra, né, através, né, do contato, através de um contato próximo, por meio de toque ou aperto de mão, por meio de toque ou aperto de mão contaminadas, salivas, espirro, tosse, catarro, né, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesa, talheres, toalhas e ferramentas de trabalho. Certo? Então, basicamente, contato e secreções. Certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Contato ou com pessoas ou com superfícies contaminadas e com secreções. E aqui é importante, né, a gente tem feito algumas diversas ações aí na questão do Covid, né, principalmente com colegas médicos, eu sou engenheiro, mas é muito questionada a questão, né, da realização de exames. Tá? E os exames têm determinado momento para ser realizados. Tá? Então, o diagnóstico pode ser feito através de diagnóstico clínico, ou seja, um exame clínico, ou através de um diagnóstico laboratorial, né? Basicamente através de 2 exames, tá? Que a gente já escutou bastante, né? O RT-PCR, tá? E os exames sorológicos, né? O sorológico a gente pode fazer ele tanto em laboratórios, como mais modernamente a gente encontra em farmácias, né? Os resultados saem em torno de 20 minutos. Para detectar se a pessoa está contaminada pelo vírus, isso é importante, né? Tá? Então, identifica o vírus e confirma o Covid, tá? Através do RNA, né? Tá? Do RNA das células. Tem que ser o RT-PCR. Então, para diagnosticar se a pessoa está ou não contaminada, né? A presença do vírus é através do RT-PCR, tá? E esse exame tradicional, né, que o pessoal faz, a gente tem visto aí jogadores de futebol e tal, o exame através feito de coleta de secreções do fundo do nariz e da garganta. Ok? O exame leva em torno de até 48 horas para ficar pronto. E ele diagnostica o vírus normalmente até o 8º dia do início dos sintomas, antes do nosso organismo produzir anticorpos. Essa é a lógica desse exame, certo? Então, o PCR detecta a presença do vírus no nosso organismo. Tá? Então, tem que ser realizado até o 8º dia no início dos sintomas. Por quê? Porque a partir do 8º dia, a partir desse período, o nosso organismo começa a produzir anticorpos. E os exames sorológicos, né, são feitos mais para frente, ou seja, detecção de anticorpos. Tá? Então, né, alguns estudos sugerem, né, que os anticorpos são desenvolvidos após a 2ª semana após o início dos sintomas. Então, ela não deve ser utilizada, né? Então, a gente viu algumas situações, vou fazer o exame sorológico para ver se eu estou com vírus. Não. Né? Na verdade, a amostra vai, ou seja, o exame sorológico vai determinar se a pessoa, né, já esteve contaminada pelo coronavírus. Tá? E no caso dos sorológicos, né, a amostra é realizada através da coleta de sangue do paciente. Tá? E aqui é interessante para estudos epidemiológicos, né, tá, utilizado para identificar grupo ou populações que já tiveram contato com o vírus. Tá? Podendo, muitas vezes, né, ser tarde para uma intervenção clínica ou interromper a transmissão com medidas de isolamento. Ou seja, tem um grupo, né, praticamente todos, né, que já tiveram contato com o vírus, né, ou seja, já está disseminado naquele meio. Tá? Então, o sorológico é só para detectar a questão dos anticorpos. Então, basicamente assim, né, antes ou durante o processo, né, de contaminação, o exame, né, que deve ser feito é o PT-PCR. Após, ou seja, após o desenvolvimento de anticorpos, são os exames sorológicos. Então, está aqui a diferença, né, uma tabelinha, acho importante, vocês que trabalham no meio rural, têm contato com os trabalhadores, né, estão expostos, ou seja, também estão expostos, né, nos sindicatos. Tá? Os 2 exames, né, o prazo para
para o resultado entre 24 e 48 horas. Então, repare a diferença, né? Como eu falei, né? A sorologia, o exame de sangue, né? O teste imunológico, a quantidade de níveis de anticorpos, ou seja, né? Se a pessoa já desenvolveu os anticorpos, né? E na segunda situação, aí sim, né? O exame PCR, detecção de material genético do vírus, tá? Eu já falei, né? Os materiais coletados, sangue e secreção, tá? Indicação, né? Então ou seja, o PCR no início, né, do 2º ao 12º dias de início de sintomas, e o exame sorológico num segundo momento, né, basicamente sorológico é para determinar, né, se o nosso organismo conseguiu, né, combater e retirar o vírus, eliminar o vírus. Certo? Então, isso é importante a gente saber, tá? A questão dos exames são basicamente os dois. E nós temos o sorológico, eu já comentei rapidamente, mas também tem esse de farmácia, né? Onde ele não é feita a retirada de sangue venoso, né, de uma veia, simplesmente é o sangue digital, né? Ele é retirado, ou seja, é feita uma punção no dedo e colocado num kit, né, que eles vendem nas farmácias, e aí o resultado sai em torno de 20 minutos se a pessoa desenvolveu anticorpos ou não. Se desenvolveu anticorpos, significa que ela já teve o Covid, né? Ou seja, se der positivo, é sinal que a pessoa já desenvolveu, né? Já desenvolveu o Covid, já teve a doença no momento anterior. Número de casos de Covid, né? Eu falei primeira onda, né, que a gente teve em torno de 2002, em torno de 2.000 mortes. Então, hoje em dia, né, o Covid-19, né, tá? 35 milhões de casos confirmados, 1.035.341 mortes. Eu peguei esse dado ontem, né, no site do OMS. No Brasil, nós temos 4 milhões, ou seja, mais de 10% do mundo, né? 4.927.235 casos confirmados, 146.675 mortes, 4.295.302 pessoas recuperadas, né, e 485.258 em acompanhamento. Tá? 80%, né, dos pacientes com Covid, né, são assintomáticos, com poucos sintomas, 20% atendimento hospitalar e 1% necessita suporte ventilatório, né? 5% dos que acabam se internando no hospital. Algumas medidas, né, gerais, também peguei isso no site da OMS, tá? Algumas medidas de ordem gerais, tá? Como aqui, né? Higienize com frequência o celular, pertences pessoais, aqui dá para ver. Ferramentas de trabalho e objetos utilizados com frequência, né, para evitar aquelas duas questões fundamentais, né, contato com pessoas, com superfícies, né, e a questão de secreções. Não compartilhe objetos de uso pessoal, né, por exemplo, em vestiários, alojamentos, talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados, né, janelas sempre abertas. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Tá? E recomenda-se a utilização de máscara em todos os ambientes. Tá? As máscaras de tecido, eu vou falar depois um pouquinho sobre elas, né? Não são EPIs, mas funcionam como barreira física, né? Principalmente para a questão das gotículas. Tá? O que o Ministério da Economia, né, tem feito nesse período, né, desde março, né, no que a gente está enfrentando essa pandemia. Tá? Nós desenvolvemos uma ferramenta de autoavaliação trabalhista, tá? Ou seja, né, um autodiagnóstico, ou seja, para a empresa, né, o empregador rural avaliar, né, em que situação, né, ela se encontra nessas questões relacionadas ao Covid-19, tantas questões trabalhistas como segurança, saúde e trabalho, contaminação. Aqui é interessante, na primeira versão, né, a área rural, né, foi feita em maio, né,
a área rural não estava contemplada. Na segunda versão, né, acho que foi feita mês passado, né, foi início do mês de setembro, né, já existe vamos dizer, uma avaliação específica para a área rural, né? Antes ela tinha que ser feita na área geral. Então, está aqui a ferramenta. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre essa portaria, né, que estabelece, portaria conjunta número 20, tá, que estabelece, né, a questão de relações de trabalho, né, principalmente as questões de segurança, saúde e trabalho. Tá? Então, essa portaria, né, é uma portaria conjunta, né, do Ministério do Trabalho, especial do Secretaria da Previdência e Trabalho e Ministério da Saúde, ou seja, Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Tá? Então, a referida portaria estabelece medidas a serem observadas, né, virando a proteção e controle e mitigação do Covid. No entanto, tem algumas questões importantes, né, naquela inicial, naquela medida provisória, na 297, né, estabelecia algumas questões, por exemplo, relacionadas à inspeção do trabalho, relacionadas à questão da caracterização como Covid, né, como acidente de trabalho, né? E essa portaria, né, de junho, ela é clara, né? Então, a primeira questão, né, a portaria não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras, regulamentações sanitárias, tá? Outras legislações, né, no âmbito de suas competências, estados, municípios, e das medidas de saúde e segurança. Então, aqui a gente começa uma questão importante, e o que a gente tem pedido muito nas inspeções, viu, Cadu? O que a gente mais tem pedido nas inspeções, a gente tem feito muitas inspeções, principalmente em estabelecimentos de saúde, geriatrias, tá? Então, a primeira questão fundamental, porque todas as medidas posteriores que eu for falando, ela partem, né, da questão da orientações e protocolos elaborados pelo empregador. Tá? Então, né, inclusive a primeira medida dessa portaria conjunta. Tá? A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolo, com indicação das medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19. E aqui, chamou atenção, eu marquei em vermelho aqui, as orientações ou protocolo devem estar disponíveis para trabalhadores e suas representações quando solicitadas. Tá? Então, né, para a gente, né, como representante, né, nós como auditores fiscais, vocês como representantes sindicais, né, eu acho que a primeira questão, né, a ser solicitada, né, dos empregadores é essa questão, né, das orientações e protocolos. Porque, pela lógica, todas as medidas que eu for falando, né, daqui para frente, né, elas devem, ou elas deveriam, ou deverão, né, estar contempladas nessas orientações e protocolo. Certo? Ok. Então, as orientações, né, ou protocolos, medidas de prevenção nas áreas comuns da organização, né, como banheiros, vestiários, refeitórios e assim por diante, transporte de trabalhadores, tá? E ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19. Ou seja, né, trabalhadores com casos confirmados, depois vou detalhar um pouquinho, né? Trabalhadores com casos suspeitos, né? Pessoas que tiveram contato com casos confirmados, trabalhadores que tiveram contatos com casos suspeitos e assim por diante. Certo? E, por fim, né, que é fundamental, a questão de higiene, né, das mãos e etiqueta respiratória. Ok? Considera-se, então isso é importante que eu vou falar agora, porque tem que ver com afastamento, tá? A primeira situação, então, considera-se caso confirmado, né, de Covid-19, duas situações. Ou ele tem um exame laboratorial confirmando com a Covid, né, através do PCR, tá? Ou, né, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda, né, o tal do SARC, né, SRAG, né, em português, mas SARC, para o qual não foi possível investigação laboral e que tem histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente.
Ou seja, ou ele tem um exame, né, confirmando a Covid, ou, né, tem uma síndrome gripal, né, e por algum motivo está no interior, não teve, né, um afastado de um centro maior, e não foi possível fazer essa investigação, né, mas que ele tenha tido contato com casos confirmados, né, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, né, que é aquele prazo de transmissão. Tá? Então, esses são os casos confirmados. Caso suspeito de Covid-19. Considera-se caso suspeito trabalhador que apresente quadro respiratório agudo, com um ou mais dos sinais ou sintomas. Febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, tá? Não precisa todos. Né? A Organização Mundial da Saúde fala em 2, portaria fala em 1. Tá? Podem estar presentes, sendo que outros sintomas podem estar presentes. Dores musculares, cansaço, fadiga, congestão nasal, perda do olfato, ou paladar e diarreia. Certo? Então, esses são trabalhadores suspeitos. Tá? Nós temos terceiro caso, contatante com caso confirmado, de caso confirmado da Covid-19. O que é um contatante confirmado? Ou seja, um trabalhador assintomático que teve contato com caso confirmado da Covid-19. Ou seja, ele é assintomático, mas ele teve contato com um caso confirmado. Entre 2 dias antes e 14 dias após os sinais ou sintomas ou da confirmação laboral. Certo? Então, ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância com essas pessoas, né? Com as pessoas com caso confirmado. Permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte. Né? Então, foi sentado no lado do ônibus, né? Uma pessoa com caso confirmado. Certo? Antes, né? Durante, entre 2 dias antes e 14 dias após o início dos sintomas desse colega, tá? Por isso que eu falei na questão do início do protocolo, né? É importante o empregador rural fazer esse tipo de controle, né? Quando começam os sintomas, certo? Tá? E compartilhar o mesmo ambiente domiciliar, né? Principalmente quando a gente tem trabalhadores alojados. Tá? E a terceira e a quarta situação, né? Contatante suspeito, né? De Covid-19, trabalho assintomático que teve contato com caso suspeito. Então, a gente considera esse contatante de caso suspeito. Entre 2 dias e 14 dias após o início dos sintomas. É a mesma situação, só que ele não teve um contato com caso confirmado, ele teve contato com caso suspeito. Certo? As mesmas situações do contatante com caso confirmado. E aí vem a primeira questão que eu acho importante, né? A gente informar os trabalhadores, né? E os empregadores também, né? Tá? Como é que deve funcionar esse afastamento das atividades laborais. Tá? A organização, ou seja, o empregador, deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias, nas seguintes situações: casos confirmados, que a gente viu, ou seja, exame laboratorial, né? Ou diagnóstico de Covid-19 pelos sintomas, sinais dos sintomas, o caso suspeitos, né? Ou seja, um daqueles sintomas, né, que a gente comentou, e contatante de casos confirmados, ou seja, né, ele não tem, ele é assintomático, o trabalhador, mas ele teve contato, né, com um trabalhador de caso confirmado. Ok? Então, essas 3 situações, né, o empregador rural deve afastar das atividades presenciais por 14 dias os trabalhadores. Ok? Período de afastamento, né, de caso confirmado deve ser contado a partir do último dia de contato entre os constatantes e o caso confirmado. Ok? No último dia começa, né, o cálculo dos 14 dias. A partir dali a gente conta 14 dias. O Cadu, quando eu conversei com ele, né, pediu algumas medidas, e eu acho que a portaria contempla bem essas medidas, né, a serem adotadas na área rural. Né, a questão da higienização,
Então, né, disponibilizarmos locais de trabalho, né? Primeiro, orientação, né, importância da higienização correta, tá? E frequente, né, das mãos com água e sabão, tá? Principalmente na área rural, né, que a gente consegue. Caso não seja possível, um sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%. Tá? O empregador tem que disponibilizar recursos, né, para a higienização das mãos, próximo ao local, né, água, sabonete, líquido, toalha. Essas toalhas é fundamental, a gente encontra muito em restaurante e às vezes em alojamentos, né? Toalha de papel, né? Antes a gente já era proibido, imagina agora com o Covid, né? A gente chegava às vezes em inspeções, né, em alojamentos, na área rural, em banheiros, aquela toalhinha de pano, né, tá? Se antes era proibido, agora mais ainda, ok? Questão de não compartilhamento de toalhas, já falei, né? Tá? Então, os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar a boca, nariz, olhos e rosto com as mãos, né? E praticar a etiqueta respiratória. O que a gente sabe que na área rural é muito difícil face ao calor, né? A pessoa, o trabalhador, está todo momento suando, tá? E é difícil, né? Dizer, olha, não trocar, né, a boca, nariz. É importante, então, né, lavar as mãos antes, né? Ou seja, antes do início da atividade, sempre que fizer algum tipo de parada, ele fazer esse processo de higienização. Distanciamento social, né? Na área rural não é tão problemático, a gente tem problemas maiores no momento, acredito eu, né? Os colegas têm mais experiência, principalmente na questão no momento do, né, no momento do transporte, no momento das refeições e muitas vezes, algumas vezes no vestiário. Certo? Então tem que ser mantida uma distância mínima de 1 metro, né, entre os trabalhadores durante a jornada. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes, né? Aqui nós temos uma vantagem na área rural, né? Boa parte, uma grande parte são realizadas a céu aberto, ou seja, a gente tem a ventilação natural, né? Tá? Mas a norma, né, ou seja, a portaria, estabelece necessidade de limpeza e desinfecção dos locais de trabalho. Ok? Importante, né, bebedouros do tipo jato inclinado, tá? Sobre hipótese nenhuma, né, tomava água no bebedouro jato inclinado diretamente com a boca, né, encostando, né, a boca ali no esguicho, né, naquela parte, a parte final, né? Então, o uso de copo descartável nesse tipo de processo. Tá? Se na medida do possível, se os empregadores, né, o ideal seria, inclusive, a retirada de bebedouro jato inclinado, né, e colocação daquele outro tipo de sistema que eu sou obrigado a apertar, né, colocar o copo, que inviabiliza, né, beber a água, né, diretamente do bebedouro. Trabalhadores de grupo de risco, e aí quando eu estava preparando o material, eu me dei conta como é complicado na área rural, né, porque eles falam muito trabalhadores do grupo de risco para serviço remoto, que na nossa atividade é um pouco mais complicado, né. Tá? Então, os trabalhadores com 60 anos ou mais, condições clínicas de risco, tá, devem receber atenção especial, permanência e residência em teletrabalho, que a gente sabe que não é muito fácil. Estou terminando, tá, Cadu? Falta 2 minutinhos. Ok? Devem ser criados a questão de EPIs, tá? Procedimentos de higienização de EPIs, né, que a gente usa na rural, material, por exemplo, né, EPIs utilizados para agrotóxicos, né? Não compartilhar esses materiais, tá? Entender bem que máscaras cirúrgicas de tecido, essas que a gente compra, não são EPIs, não tem certificado de aprovação, certo? As máscaras cirúrgicas, né, devem ser fornecidas para todos os trabalhadores, tá? Pelo empregador. E aqui uma questão importante, né, tá? Que as máscaras cirúrgicas de tecido devem ser substituídas no mínimo a cada 3 horas, tá? Ou quando estiverem sujas ou úmidas, né? Ok? Tá? Obrigação de higienização é da empresa, né, do empregador rural, após cada jornada de trabalho, ou pelo trabalhador, desde que devidamente orientado pelo empregador. Ok? Então, aqui a gente tem na esquerda a máscara cirúrgica, na direita a máscara de tecido, tá? Nenhuma delas é EPI.
né? Algumas máscaras de tecido, né? Tem uma norma da BNT que estabelece alguns critérios, né? A camada externa de material impermeável, né? Para não passar as gotículas. A camada intermediária, né? Que funciona como filtro, né? Tipo, e a camada interna, né? Que absorva a água e umidade, ou seja, a água e umidade que a gente produz, né? Através da nossa saliva e respiração. Refeitório, compartilhamento de copos, pratos, né? Evitar do autosserviço, que a gente sabe que é complicado, né, na área rural, né, porque normalmente tem o chamado buffet, né, que o trabalhador se serve, tá? Mas quando não for possível, né, higienização da mão antes e depois de servir, principalmente do pessoal que serve, né, e elabora comida, tá? Troca frequente de utensílios de cozinha, protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço, né? É importantíssimo, né? Aquela placa de acrílico. Tá? Instalar a utilização de máscara e evitar conversas, né? Durante o serviço. Okay? Além da limpeza e desinfecção frequente das bancadas e cadeiras. Refeitórios, a mesma coisa. Tá? Questão de espaçamento mínimo de 1 metro entre as pessoas nas filas e nas mesas. Quando não for possível, na área rural é um pouco mais complicado, né? Tá? Vou colocar uma barreira física com altura mínima de 1 metro, 50 centímetros em relação ao solo, né? Entre um trabalhador e outro. Tá? Os utensílios de higiene, talheres e guardanapos têm que ser entregues, né? Embalados individualmente, mas não ter risco de um trabalhador pegar e devolver, né? E o outro trabalhador ter o contato novamente. Questão de vestiários. Tá? Evitar aglomeração, entrada, saída e utilização. Tá? Questão de procedimento, né? Fluxo e ingresso nesses locais, né? Para evitar aglomeração. E no momento de fazer a troca de roupa, né? A máscara ser o último, né? Ser o último equipamento a ser retirado. Questão de transporte é um outro problema grave que a gente tem, né? Tá? Então, instalar procedimentos para comunicação, né, afastamento dos trabalhadores. Já falei um pouquinho, isso é importante, né? A gente pensa que não, né? É importante esse controle, né? A gente comentou no início, né, dos trabalhadores confirmados, suspeitos, contatantes com casos confirmados, contatantes com casos suspeitos. Esse período, né, que a pessoa teve os sintomas, né, de todos os trabalhadores, controlar esse período para tomar uma decisão com relação à conduta aos demais trabalhadores. Tá? O embarque, né, ser condicionado ao uso de máscara, evitar aglomeração sempre. Tá? Então, medida segura entre os trabalhadores, realizar, né, o espaçamento entre os trabalhadores do veículo de transporte e manter preferencialmente a ventilação natural, ou seja, janelas abertas. Tá? Na nossa área, né, rural, quando a empresa possui CEST-R e CIPA-TR, né, eles devem participar dessas ações de prevenção. Não vou falar sobre isso, mas a portaria, né, essa portaria conjunta, também estabelece medidas para a retomada das atividades em caso de paralisação. Tá? Então, Cadu, depois a gente pode conversar mais, né? Mas que fosse basicamente, então, as ações, né? Especificamente na área de segurança, saúde e trabalho, né? Tá? Autoavaliação trabalhista, né? Que eu comentei, né? Eu apresentei a portaria 20, né? Que é um roteiro para aplicação desse autodiagnóstico, a empresa fazer uma avaliação, né? Tá? Do seu comportamento, né? Da sua conduta nesse momento. Elaboração e publicação de materiais, né? Portarias, inclusive diversas na área trabalhista. Organização e participação em live sobre o tema. Tá? Ministério da Economia, né? A CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem feito diversos eventos. E ações fiscais direcionadas para a Covid. A nossa prioridade nesse momento, né, na inspeção do trabalho, dos auditores fiscais de trabalho, é atendimento à demanda de órgãos públicos, sindicatos e trabalhadores. Certo? E ações para combate ao trabalho análogo escravo, porque além de tudo, além de todas essas questões que eu comentei, né, no trabalho análogo escravo, a gente tem a questão dos alojamentos, né, onde não tem saída, né, é muito complicado, né, exigir que os trabalhadores durmam, né, utilizando máscara, né, não teria como. Tá?
Então, isso aqui de uma ação, a gente tem feito diversas ações. Eu participei de uma ação no mês passado em Itoporanga, né, no plantio da cebola. Então, a gente vê aqui os trabalhadores, né, que a gente encontrou numa propriedade rural, né, todos eles sem máscara. Tá? Repare, então, encostado praticamente no outro. Né? O pessoal, basicamente, que veio da cidade de Petrolina, em Pernambuco, Codó e Codó no Maranhão. Tá? Repare os alojamentos, né? Imagina, né, um alojamento aí com 20 ou 30 metros quadrados, né, talvez um pouco mais, né, uns 40 metros quadrados, né, 14, 15 trabalhadores alojados, né, distanciamento praticamente nulo entre as camas, né, utilização de pertences um do outro, higienização dos banheiros praticamente zero. Né? Esses trabalhadores acabaram sendo resgatados, tá, pela fiscalização, todos eles. Olha o banheiro, né? Se a gente está falando em contaminação, né, por Covid, olha a condição, né, desse banheiro, né? A higienização, que eu falei bastante, né? A importância da higienização, inclusive das mãos e materiais, não tinha nada. Era isso, tá? A gente se coloca à disposição, as superintendências, né, do trabalho, né? Elas possuem canais, né, para receber, né, denúncias, né, e fazer o encaminhamento, fazer esse processo de fiscalização, principalmente na questão do Covid-19. A minha fala inicial era isso, Cadu, depois eu me coloco aí à disposição aí para os questionamentos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, nós te agradecemos, foi uma apresentação muito rica. Eu já recebi aqui algumas perguntas já das nossas redes sociais aí, mas antes de fazê-las eu queria convidar para esse bate-papo a doutora Jane. Mas antes de fazê-las, eu queria convidar para esse bate-papo a doutora Jane, porque a gente acabou de ver que nós temos aí uma série de obrigações que foram estabelecidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho para tentar minimizar os impactos da pandemia e minimizar os riscos de contaminação de trabalhadores no ambiente de trabalho. E a gente sabe também, Sérgio, que no começo da pandemia, a medida provisória 927 que você mencionou aqui, ela tentou, inclusive, excluir a possibilidade de que um caso de contaminação de trabalhador por Covid fosse considerado como uma doença do trabalho. Depois, essa norma foi cassada pelo STF e perdeu a validade. A portaria em si, ela caducou e a gente ficou aí uma discussão muito, muito séria na base sobre se há ou não possibilidade de se caracterizar uma contaminação por Covid como uma doença laboral. Então, como esses dois temas têm uma interligação muito forte, a gente convidou a doutora Jane para a gente poder completar essa conversa nossa, esse bate-papo, e trabalhar um pouco com essa abordagem. Então, eu passo a palavra para a doutora Jane, registro aqui antes a presença aqui da doutora Valdicelli, lá de Minas Gerais, a Sueli, do Mato Grosso do Sul, Samuel, do Rio Grande do Sul, o Alberto Aureliano, lá do Rio Grande do Norte, estão todos aqui nos acompanhando agora. Doutora Jane, fica à vontade, a senhora tem o tempo necessário para fazer a sua intervenção. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer ao Gabriel, ao colega doutor Cadu, pela oportunidade, também ao seu Nelson, parabenizar o senhor Sérgio pela exposição. Aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa. Bem, eu vou falar então um pouco dessa perspectiva, né? E já... Gabriel, por favor, Gabriel não, Cadu, me autoriza a compartilhar material aqui. Autorizado já. Pronto, muito obrigada. Bom, então eu vou falar aqui da possibilidade de caracterização da contaminação pela Covid como doença do trabalho. Essa é a temática solicitada aqui, em cima disso que eu vou trabalhar. Bom, a gente precisa lembrar que toda a conceituação de acidente de trabalho, ela consta na lei previdenciária. Então, é lá na lei
a Lei 8.213, que nós vamos buscar o conceito de acidente de trabalho. É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, que é do inciso 7º do artigo 11 da lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Aqui a gente já tem uma delimitação. Eu vou... esse aspecto de estar a serviço da empresa significa dizer assim, eu não teria dúvidas, por exemplo, seu Nelson, que um trabalhador que está lá banhando um gado, colocando um produto, como é que a gente chama para evitar, agora me fugiu o nome, algum produto lá nos animais, um produto tóxico, que se ele se contaminar, ele está no exercício do trabalho, né? Ele está fazendo o trabalho dele. Ou um trabalhador que está lá em cima de uma máquina, de um trator, e cai do trator. Ou um trabalhador que está lá mexendo com alguma ferramenta agrícola e se corta com a ferramenta. Então, nós temos o que nós chamamos de acidente típico. Esse é o acidente previsto no artigo 19 da Lei 8.213. Para que ele tenha um efeito jurídico, é preciso algum impacto na capacidade de trabalho. Vamos imaginar uma situação de uma pessoa que sofre um acidente, entre aspas, de trator. O trator vira de ponta e a pessoa consegue pular de cima e não tem um arranhão. Não é um acidente de trabalho. A pessoa não sofreu qualquer impacto na sua capacidade laborativa. Bom, nós temos impactos dos mais pequenos, como horas de afastamento, e aí nós temos impactos com dias de afastamento, com meses de afastamento, com invalidez. Nós temos o impacto mais grave de todos, que é a morte. Nós temos um índice muito grande de acidentes de trabalho no Brasil que causam morte. Então, nós temos as mais variadas situações aqui, que são caracterizadas como acidente de trabalho. A lei previdenciária, ela estabelece que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, aqui, aquilo que o doutor Sérgio falava, já nos traz uma conexão. Se a lei previdenciária está dizendo que a empresa é responsável, então a empresa é responsável por ter papel toalha e não toalha de pano, a empresa é responsável por ter álcool gel, por ter máscara, por ter todos os equipamentos de segurança. Esse ponto aqui, o parágrafo 1º, eu diria que para o nosso desenrolar aqui do nosso debate é um dos mais importantes, porque ele claramente atribui à empresa a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho. Então, é a partir daqui que nós temos que sempre buscar uma conexão para caracterizar, se for o caso, qualquer situação como decorrente do trabalho. Vou citar um exemplo que talvez possa nos ajudar, que é uma coisa bem diferente, mas vai nos ajudar a compreender. Uma pessoa tem depressão. Bom, a pessoa pode ter depressão porque separa, porque casa, porque morre alguém da família, por N motivos. Pode ter por N razões. Assim como a Covid a pessoa pode ter sido contaminada em N lugares. Então, assim como uma situação a outra, talvez não vá se saber exatamente onde foi. Mas, se a pessoa trabalha numa empresa em que existe uma pressão muito grande sobre metas, em que existe uma ameaça constante de desemprego, onde existe um xingamento, exposição ao ridículo, uma série de situações que podem caracterizar a depressão, bom, eu tenho ali uma possibilidade de conexão porque a empresa não adotou as medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalho. Porque ali o chefe do setor pressiona os empregados e a empresa não faz nada. Então, a empresa não foi correta
não adotou corretamente as medidas de proteção. Então, eu penso assim, que o mais importante de toda a nossa construção, para a gente poder chegar a uma conexão do coronavírus com um acidente de trabalho equiparado, é esse parágrafo primeiro, pela responsabilidade que a empresa tem no ambiente de trabalho. Só ainda antes de avançar, mais uma comparação, o que aconteceu nos frigoríficos. Quer dizer, a empresa simplesmente não deu a menor importância, as pessoas trabalhando lado a lado, num ambiente de, vamos dizer assim, aglomeração, né? E a empresa simplesmente, trabalhem, vocês são máquinas, mais ou menos assim. A lei previdenciária, lá no artigo 19, parágrafo 2º, diz que constitui contravenção penal, punível com multa, a empresa que deixa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Aliás, é uma das poucas situações em que uma empresa poderia ser condenada do ponto de vista penal, que geralmente a condenação penal é do indivíduo, da pessoa física, e essa é uma das poucas situações que poderia chegar na pessoa jurídica. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Mais uma vez, a empresa precisa esclarecer as pessoas sobre os procedimentos, sobre os equipamentos, sobre o que contamina, o que não contamina, enfim. Bom, o artigo 20 dessa lei equipara a acidente de trabalho outras situações. Então, aqui eu não tenho mais aquela pessoa que cortou o dedo na máquina, que caiu de um trator, ou que se intoxicou com o produto lá, seu Nelson, que eu não lembro, que passa no gado quando precisa banhar o gado para não ter carrapato. Eu não consigo lembrar desse nome lá. Depois o senhor me diz, né? Então, são situações equiparadas por lei. Doença profissional, assim entendida, produzida, desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade, constante em lista elaborada pelos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social. Então, nós poderíamos dizer assim, vamos começar por um exemplo mais simples. Uma pessoa que desenvolve câncer de pulmão e trabalha dentro de uma câmara frigorífica. Essa pessoa está sempre exposta ao frio ou à mudança de temperatura. Poderia dizer que seria inerente àquela atividade. Uma pessoa, um professor que perde a voz. Então, são doenças profissionais inerentes a determinada atividade. Doença do trabalho é aquela adquirida e desempenhada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Bom, aqui eu posso não ter uma conexão automática. Posso dizer o seguinte, olha, não seria comum, não seria razoável alguém que seja professor desenvolver problema na coluna. Mas eu, quando eu dou aula, eu sempre estou com um salto desse tamanho, então, pela forma errada com que eu desempenhei o trabalho, eu adquiri uma doença. Então, não seria inerente àquela atividade, mas em função da forma errada em que é desempenhada a atividade. Nós poderíamos dizer assim, não há nenhuma atividade profissional que levaria um trabalhador a ter depressão. Não há nenhuma atividade que pudesse ser inerente à atividade ter depressão. Nenhuma atividade. Mas muitas atividades, pela forma errada com que são executadas, acabam gerando depressão. Por exemplo, quem trabalha com telemarketing. É muito comum depressão com quem trabalha com telemarketing. Mas não é por causa do telefone, não é por causa do contato, e sim pela pressão que é exercida sobre a pessoa, pressão daqui, pressão de lá, cliente que não quer atender, pelas condições especiais em que o trabalho é realizado. Nós poderíamos pensar aqui na COVID em doença profissional, talvez para os médicos e enfermeiros. Bom, é inerente a eles o contato com pacientes que tenham essa doença, infecto-contagiosa. Agora, para os demais trabalhadores que não trabalham na área da saúde, não seria inerente ao seu trabalho. Na verdade, eles teriam que ter outras opções, digamos assim, eles têm outros caminhos, têm como prevenir. Então, por isso, essa diferença. Aí nós tivemos uma medida provisória que
ela trouxe uma excludente de equiparação a acidente de trabalho, de caracterização acidentária, que seria, lá no artigo 29, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. E ainda aqui se coloca comprovação do nexo causal. Esse nexo causal, essa comprovação, é uma coisa que eu imagino muito difícil, né? Foi exatamente aqui nesse momento que eu peguei o coronavírus. Vou citar um exemplo de um senhor que mora no interior de Candelária, uma cidade onde eu tenho escritório, e esse senhor, ele pegou o Covid ali, ele foi contaminado ali no mês de maio ou junho. Ele morava sozinho, ele não saiu de casa, eventualmente recebeu a filha, mas a filha não tinha contato físico com ele. Ele pegou o Covid. De onde? Não sabe, não faz ideia. Então, aqui, o que essa medida provisória estava fazendo era tornar impossível a caracterização. O exceto não existe ali, porque, vejam, comprovação. Se ainda dissesse, vamos pensar, exceto se for, se o ambiente de trabalho tiver, enfim, doenças infecto-contagiosas, alguma coisa, ou profissionais da área da saúde, alguma coisa assim, nem isso. Exceto mediante comprovação do nexo. Impossível. Bom, eu acho interessante que quando alguém quer ajudar um setor, né, exagera, acaba gerando efeito contrário. Talvez se não tivesse esse exceto mediante comprovação, o Supremo não teria julgado como julgou. O que o Supremo disse? Que aqui, então, a divergência, né, colocada pelo ministro Alexandre de Moraes, os artigos 29 e 31 fogem da finalidade da medida provisória de compatibilizar os valores sociais do trabalho, perpetuando o vínculo trabalhista com a livre iniciativa, mantendo mesmo que abalada a saúde financeira de milhares de empresas. Segundo o ministro, o artigo 29, ao prever que casos de contaminação não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal, ofende inúmeros trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos ao risco. É isso que eu quero dizer. O fato de o governo ter exagerado a mão ali na medida provisória acabou gerando o efeito contrário. Essas decisões aqui, que são várias ações diretas de inconstitucionalidade, elas foram julgadas em conjunto, mas, na verdade, foi julgada apenas a liminar. No mérito, ela não foi julgada, nem será, porque a medida provisória caiu, ela não chegou a ser convertida em lei. Então, lá, o último despacho que tem considerando o término, em 19 de julho de 2020, do período de vigência da medida provisória 927, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos a sinalizar o prejuízo, assento a perda de objeto dessa ação. Então, perdeu o objeto, não tem mais necessidade de ter esse julgamento, tá? Bom, aqui eu queria trazer ainda a portaria que fala que trouxe, e aqui uma coisa, alguém aqui deve ter perdido o emprego, né? Eu acho engraçado porque num dia colocaram, no outro dia tiraram. Eu quero imaginar aqui que quem colocou foi técnico, né? Foi alguém técnico que resolveu colocar isso, sem passar pelo crivo político, e aí, quando veio o político, aí tirou essa possibilidade. Então, o que tinha acontecido aqui? Vejam, aqueles... deixa eu compartilhar de novo. Esses artigos aqui, eles remetem a listas. Essas listas têm anexos lá do decreto 3.048, mas tem aqui a ampliação dessas listas, né? Então ele fala dos agentes, enfim, e aqui ele incluiu o coronavírus nessa lista. Então, acho que a pessoa que fez isso deve ter feito uma análise técnica, o que na verdade,
Até uma crítica que a gente juridicamente faz, muitas vezes, que essas listas elas não são atualizadas, né? São feitas num dado momento, doenças que, de repente, não são mais muito comuns, continuam lá, e doenças que, de repente, são novas e são mais comuns hoje em dia, acabam não entrando para as listas. Bom, então aqui foi incluída lá na lista das doenças relacionadas ao trabalho, e aí no dia seguinte excluíram da lista essa doença, né? Então veio a notícia de que a suspensão foi publicada no dia seguinte, por outra portaria, teve então vigência de 24 horas a inclusão da Covid na lista. Em qualquer das situações, e isso é uma coisa assim que a gente percebe o quanto às vezes quem faz essas coisas aqui não entende do direito e do procedimento, em qualquer das situações há que se trabalhar ali um nexo, mas não um nexo de comprovação, e sim, eu diria, um nexo de causalidade, né? Alguma conexão. Então, o botar ou tirar da lista, na verdade, nem é tão relevante, né? O relevante aqui é o recado que se quis dar, o lado, né? A escolha do lado, né? De que lado quem botou e tirou, né? De repente, estava. Porque não vai impedir de caracterizar, e também não era porque estava na lista que sempre estaria caracterizado. Bom, como caracterizar? Então, eu trago aqui algumas contribuições para o debate nesse sentido. A caracterização como doença ocupacional, ela vai depender das circunstâncias do caso concreto, ou seja, alguma vinculação, algum nexo, enfim. Vamos imaginar o seguinte, tem uma empresa, né, o trabalhador chega na empresa, tem toalha de papel, tem álcool gel, todo mundo usa máscara, tá tudo direitinho, não sei o quê, mas dali uma semana o cara tá com coronavírus. Não sei, não se sabe. Diferente a situação de quando a empresa tem pessoas contaminadas. Teve um caso em Guaíba, aqui perto de Porto Alegre, um supermercado, que um trabalhador chegou e disse assim, olha, eu estou me sentindo mal, eu quero né, consultar, enfim. Ele foi consultar, o médico disse, tem todos os sintomas do coronavírus. Ele voltou para a empresa, comunicou o gerente dele, o gerente disse, vai trabalhar. E foi trabalhar. 24 pessoas contaminadas no supermercado. Então, é uma situação fácil de comprovar a conexão entre uma coisa e outra, a ligação, e também de responsabilizar a empresa. Tá? Claro que tem situações como, por exemplo, frigoríficos, que foi uma situação meio que explodiu, né, a quantidade de casos. As pessoas que trabalham com a saúde diretamente nessa área. Então, tem situações que, pela natureza do trabalho, fica mais fácil. As demais situações, eu poderia ter, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Eu poderia alegar, olha, eu fui contaminado na empresa, a empresa vai se defender e diz o seguinte, olha, não foi aqui, porque aqui não tinha ninguém contaminado, porque aqui a empresa cumpriu todas as medidas de segurança, a empresa promoveu o distanciamento, ela promoveu o trabalho remoto de quem podia, enfim, tem todo o sistema de higienização, etc. Então, vamos pensar o inverso, lembrando de novo o frigorífico. Teve várias contaminações, a empresa não cumpriu as medidas de segurança. Teve uma situação até que eu acompanhei um pouco em função dos produtores rurais, dos agricultores familiares, que tinham frangos para serem abatidos, e aí o frigorífico fechou. E aí eu fui investigando a situação e falei até com um professor de São Paulo, enfim, e ele dizia assim, olha, a empresa, ela simplesmente não deu nenhuma importância. E o promotor de justiça de Lajeado, ele disse assim, olha, nós notificamos a empresa, nem tomou conhecimento, nós não tivemos saída, a não ser pedir o fechamento do frigorífico. Então, nestas situações, claro que é mais fácil você comprovar.
a empresa foi notificada, foi autuada, tudo isso aconteceu e nada de tomar providências. Então, nós temos situações em que nós poderíamos ter, assim, uma facilidade de comprovar o nexo, dificuldade de comprovar o nexo, e tem o meio termo, que assim, olha, a empresa adotou medidas, mas ao mesmo tempo podia ter deixado alguns em casa, ao mesmo tempo não sei o quê. Então, você tem ali um meio termo, que vai depender muito do caso concreto, do juiz, da interpretação, das provas, testemunhas e assim por diante, de como você vai comprovar essas situações. Em síntese, é possível fazer a caracterização, mesmo que não sejam profissionais da saúde, mas ela não é automática. Nós não podemos pensar que a caracterização fosse automática. Então, essa é a minha contribuição aqui para o debate, né? E também me coloco à disposição para responder questionamentos. Muito obrigada, doutor Cadu, muito obrigada, Gabriel, pela oportunidade, e eu me coloco à disposição. Doutora Jane, muito obrigado. Agradecemos aos dois pelas apresentações riquíssimas. Eu acho que a gente tem um conteúdo aqui de muita qualidade para os trabalhadores. Confesso que vocês elevaram muito o nível das apresentações. Gabriel, a gente precisa pedir para os próximos convidados também pensarem em materiais como esse, porque ficou muito didático.